Bom dia, gente. Meu nome é Rafael, eu vim da UEM, sou doutorando sob a orientação da professora Esmara Tasso. E minha fala é dividida em dois momentos. Primeiramente, eu vou falar do GEDUEM, que é o grupo de pesquisa que eu represento, e em seguida da pesquisa propriamente dita. O nosso grupo tem como projeto institucional as práticas discursivas, verdade biopolítica e invisibilidades, corpo, língua e território, e posteriormente, discurso, letramento e proficiência de invisibilidades, língua portuguesa como adicional e estrangeira. Tais estudos versam principalmente a questão da inclusão e exclusão em práticas discursivas na e da contemporaneidade. Aqui há alguns dados técnicos sobre a quantidade do nosso corpo e as instituições que ele contempla em relação aos docentes que fazem parte dele. E todos nós seguimos os preceitos de Michel Foucault, perdão. Nossa, eu vou ser queimado vivo agora. Todos nós seguimos os preceitos de Michel Foucault com princípios analíticos e teóricos. Bom, gente, de forma geral, como preconiza a base do CAPES, o GEDUEM tem por objetivo estudar, pesquisar e promover reflexões teóricas e analíticas sobre as práticas discursivas circunscritas ao exercício da governamentalidade sobre as demandas sociais e nas políticas de inclusão e de exclusão em diferentes materialidades discursivas e diferentes campos do saber, cujo foco seja a educação, o pluriculturalismo, o plurilinguismo e as práticas e as plurilinguagens. Eis as linhas de pesquisa que se vinculam aos nossos trabalhos. Em relação à produção, há mais de 6 livros do próprio GEDUEM, que o GEDUEM esteve envolvido, e também o nosso projeto que versa sobre o sistema de formação. Temos já dos 2 primeiros, a formação dos objetos e as formações das modalidades enunciativas, e agora está para ser lançado o dos conceitos, a propósito da ALED de Buenos Aires. As materialidades centram-se no corpo, no espaço virtual, produções televisivas, cinematográficas e linguísticas. Bom, gente, em relação à minha pesquisa, a primeira coisa a dizer é que ela é o começo, e não é só uma frase de efeito. Eu, de fato, estou no primeiro semestre do doutorado, o que me leva a criar um estudo que, na verdade, tem por objetivo buscar uma problematização. A problematização se refere, em partes, ao que eu estudei sobre o processo de desmarginalização do MMA. MMA é aquela luta do Anderson Silva e tal. A questão é, até que ponto uma imagem como essa, do Anderson Silva lá tirando as sobrancelhas, refere-se a uma prática de MMA enquanto apagamento de violência. E mais do que isso, se eu penso em Anderson Silva como alguém que feriu esse limite da virilidade, eu tenho uma outra reflexão sobre o que é ser homem viril, sobre o que é esse mito da performance, principalmente nesses ambientes de academia, que tem uma premissa: se você não vai todos os dias, você é um franco, porque as dores do corpo implicam que você fique com os braços levantados naquela posição específica, sob a máxima do rito de passagem, considerado como um dispositivo, no pain, no gain, como se sem esforço você não chegasse lá. Isso é acentuado por alguns outros movimentos midiáticos, como é o caso, dessa propaganda interessantíssima. Pode ir. Vocês são os sobreviventes de uma espécie em extinção. O homem. O homem que sabe como incendiar o encontro. O homem que sempre chega lá, não importa como. A missão de outros pais é trazer de volta o orgulho de ser e cheirar como homem. O futuro da humanidade está em suas mãos. Chegou outros pais. O desodorante do homem. O único compatível de cada macho. Aquele chamado se colocar. No final, gente, não deu para ouvir muito bem, mas ele diz assim: o desodorante do homem com partículas de cabra macho.
é tão absurdo que não tem como não ser significativo em termos de análise. Eis que rompe tantas verdades, né? Eis as representações de homem que vão do selvagem até o provedor, como por exemplo é o caso desse sujeito aqui, de gravata, borboleta e acompanhado de várias mulheres. Há uma regularidade aqui que marca-se nessas revistas dirigidas recentemente ao público masculino, em que se torna um próprio objeto de desejo, só que o público-alvo justamente é o homem que consome isso. E se eu estou falando das práticas, a própria questão se eu estou falando das práticas de exclusão, me interessa saber como o você de corpo novo, lá em cima numa revista como essa, ou um deixe de ser gordo, está inscrito justamente pelo apagamento, pelo contrário dele, que nós chamamos de efeito do discurso do corpo fracassado, cujo máximo é Homer Simpson, como eu lembro da cultura de massa, né? Homer Simpson peca por 2 motivos, e esses 2 pecados são capitais: o pecado da gula e o pecado da preguiça, que a partir disso tem toda uma reflexão, por exemplo, que vai até o campo das agiografias, das histórias de santos, como por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, que dizia-se que para aproximar de Cristo, para sacrificar-se nessas questões de discurso religioso, deveria-se não só não comer, como deveria-se, de vez em quando, fazer com que você recebesse ervas amargas temperadas com terra ou com carvão. E essas práticas de sacrifício circunscrevem essa questão de aproximar-se de Cristo. Fora isso, gente, você seria condenado até ao inferno, como as próprias caracterizações do inferno de Dante, do terceiro círculo da Divina Comédia, que era onde haveria ranger de dentes e onde os gordos, os glutões, aqueles que não se aproximaram de todas as práticas de servir a Deus, nessa questão do sacrifício, ou mesmo a questão do no pain, no gain, teriam condenados a uma fome eterna de comer terra, né, e ser banhado eternamente pelas tempestades. A partir disso, então, nós tentamos formular uma problemática, a saber, como se constitui o discurso excludente de constituição do corpo masculino veiculado pelas mídias, em contexto de academias de lutas, que, dada a sua condição de existência enunciativa, releva anormal aquele que foge padrões cristalizados à condição de pecado e de fracasso, impelindo de certa crise de identidade e de pertencimento, que reaviva memórias de virilidade, de potência, de performance e de culta força circunscritas a um regime de visibilidade. O pecado não é ser gordo, mas é não deixar de sê-lo, não construir o corpo em si, ou não, como dizem as revistas, adquirir esse corpo novo. Bom, gente, eis o nosso site do GEDUEM, em que há todos os pesquisadores, os seus devidos projetos, assim como alguns outros materiais disponibilizados na página, que com certeza vai estar bem mais claramente todas as informações aqui anunciadas. E eis aqui as referências iniciais que nós utilizamos para a constituição só desse primeiro estudo, que tem como outros pesquisadores principais a questão da história do corpo e da história da virilidade, de Vigarello, Curtini e Corbin. Muito obrigado.